Olá, candidato ao Enem, tudo bem com você? Professor Joab Guimarães aqui para mais um vídeo sobre redação do Enem. E no vídeo de hoje quero falar para você sobre os textos motivadores, sobre mitos e também sobre verdades em relação aos textos motivadores. Algumas dúvidas chegaram até mim, alguns questionamentos. Eu quero então usar essa oportunidade, esse recurso do vídeo aqui para falar aos meus alunos e aos interessados neste assunto. Antes, porém, preciso fazer um pedido todo especial para você. Se você ainda não é um dos nossos inscritos no nosso canal do YouTube, também não nos acompanha ainda pelo Facebook e Instagram, eis aqui o meu pedido muito especial, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, aí, que ative o famoso sininho das notificações para receber em primeira mão os novos vídeos gravados aqui do canal. E nós pretendemos agora dar mais uma sequência de dicas, de vídeos curtos sobre a redação do Enem, para que você possa tirar o maior número possível de dúvidas em relação a esse texto tão importante que é a redação do Enem, ok? Então, feito esse pedido muito especial, deixa eu ir direto aqui ao assunto com você. Textos motivadores. Alguns alunos perguntam exatamente assim: posso ou não usar as ideias dos textos motivadores na redação do Enem? Eu já vi alguns professores darem respostas categóricas aos alunos: não podem ser usados os textos motivadores na redação do Enem. Ora, eu entendo o porquê dessa resposta, mas essa não é uma resposta de todo verdadeira, Então, não é exatamente que os textos motivadores não podem ser usados na redação do Enem. Agora, o aluno que usa simplesmente as ideias dos textos motivadores para construir a sua redação, ok? Ele realmente não apresenta repertório sociocultural e, portanto, fica limitado na competência 2. A competência 2 de candidatos que escrevem baseados unicamente nas ideias dos textos motivadores não passa de 120 pontos na competência 2, ok? Então, se o aluno estiver usando aqueles textos com a ideia de usar repertório sociocultural e pontuar com isso na competência 2, de fato isso não acontece. Então, tá aí. Então, quando alguns professores dizem assim, não deve usar, é porque eles já estão com essa perspectiva de que se o aluno usar, ele não somente os textos motivadores, ele não vai pontuar na competência 2. Olha, por outro lado, eu já vi redações de nota 1000, já analisei redações de nota 1000, em que o candidato usou um argumento, um repertório próprio em um dos parágrafos da redação, um repertório sociocultural que ele trouxe, que era dele, que era das leituras pessoais dele, ele levou para a redação e usou, e no outro parágrafo ele usou ideias dos textos motivadores, dos textos de apoio, e ainda assim foi uma redação nota 1000. Então veja, não é que não possa usar, mas se usar unicamente os textos motivadores, a competência 2 já está prejudicada, porque não vai passar de 120 pontos, ok? Agora deixa eu dizer mais, o que é que não se deve fazer mesmo é copiar literalmente os textos motivadores, isso não pode acontecer. O aluno que tem ali, que se identifica na redação dele, cópia do texto motivador, ele vai ficar com prejuízo maior ainda na segunda competência, que ele vai ficar só com 80 pontos, não vai chegar nem a 120 por cópia dos textos motivadores. Isso se o número de linhas copiadas não ultrapassar a metade do texto. Porque quando o aluno copia os textos motivadores e que o número de linhas copiadas ultrapassa a metade do texto, aí ele já pode ser enquadrado no critério de anulação por nota 0, por cópia dos textos motivadores. E quando esse volume de cópia é mais que a metade da redação, ele já pode sim, se o avaliador perceber, já pode ser enquadrado como um critério de anulação, e aí ele vai tirar 0 por conta disso. Então, copiar nem pensar, porque se copiar pouco pode ficar com 80 pontos, se copiar demais vai zerar, e se o candidato ficar parafraseando os textos motivadores na redação dele, sem usar algum repertório sociocultural próprio, ele também vai ficar no máximo em 120 pontos. Agora, eu recomendo aos meus alunos, isso é uma dica pessoal minha para meus alunos, tentar não usar os textos motivadores, tá? Porque você dá um recado assim, meio indireto para o avaliador: olha, se não fosse esses textos motivadores aqui, poderia ter me complicado, então estou usando porque não sei dialogar com outros textos, com outros recursos, com outro repertório sociocultural. Eu acho que dar esse recado indireto aí para o avaliador, eu não acho que isso seja legal. Então, trabalho sempre com meus alunos na perspectiva de que eles levem para a redação repertório sociocultural para qualquer tema, A gente divide isso por área do conhecimento. Eu trabalho basicamente com 7 áreas e mostro como é que o aluno pode fazer se o tema vier em cada uma dessas grandes áreas, dessas 7 grandes áreas, e aí ele vai tranquilo, com segurança, com o repertório sociocultural, para não precisar usar os textos motivadores, tá bom? Então fica essa dica também para você que me acompanha, e mais uma vez assim, eu peço neste vídeo, já pedi em outros, que se você ainda não for um dos nossos inscritos,
por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube e também ative aí o famoso sininho das notificações. E se não for pedir demais, nos acompanhe também pela nossa página do Facebook e também pelo Instagram. Forte abraço, essa é a grande dica de hoje sobre os textos motivadores. Espero ter esclarecido. Quaisquer dúvidas, use o ambiente de comentário aí, pode perguntar que eu terei muito prazer em responder a todos. Forte abraço, tchau, tchau, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!